Ana Amélia, ontem eu assisti seu discurso na lembrança que fizemos pelos 10 anos da morte de Leonel Brizola. E assisti um belo discurso seu e algo forte de sentimento. Sua gratidão por um governador que fez escolas onde a senhora estudou, que talvez não tivesse estudado se não fossem aquelas escolas. Eu aproveitei aquele momento, e repito aqui, para tentar fazer uma reflexão sobre a falta que nos faz Brizola no Brasil de hoje. E o que diria, proporia, faria Leonel Brizola se hoje estivesse vivo, ativo, como presidente do PDT, que é o meu partido? A primeira coisa, senadora, eu tenho certeza que ele não permitiria isso que o prefeito do Rio de Janeiro chamou de orgia entre os partidos. Eu tenho absoluta certeza que Leonel Brizola, ele manteria a pureza do PDT, impedindo que o PDT ficasse igualzinho aos outros partidos. Porque ultimamente tem se comentado que o PDT, o PT, PCdoB, todos os partidos ditos da esquerda pioraram. É pior do que pioraram, eles ficaram iguais aos outros. Ficaram todos iguais. E aí permite-se, graças a ficarem iguais e a lei, e ficarem iguais por causa da lei, cria-se essa confusão geral. Senadora Ana Amélia, aqui tem um candidato a governador, chamado José Roberto Arruda, que tem 2 vices. Não sei se a senhora está acompanhando isso. Porque um partido indicou uma vice, mas depois o partido retirou essa vice. Ela entrou na justiça para continuar. Mas o partido que indicou essa vice indicou outro, para outro candidato, não mais para aquele. Então, o partido tem 2 candidatos a vice, um numa chapa, outro na outra chapa. E ele, o candidato Arruda, diante do risco de que a sua vice, que está sob suspeição do seu partido, não seja, ele nomeou outro já antecipadamente. Então ele tem 2 vices. E um partido tem 2 vices. Essa é a confusão brasileira, não é só aqui. Brizola não aceitaria fazer parte dessa confusão que desmoraliza o processo político ao desmoralizar os partidos políticos. Ele defenderia uma pureza, ele defenderia uma linha. E nós perdemos essa chance, porque não temos um presidente de partido que assuma essa necessidade de manter a pureza. Na verdade, 2, a pureza ideológica das ideias, das propostas, e a pureza ética, da moral, do comportamento. Brizola não deixaria isso acontecer no seu partido. No Brasil ele não poderia evitar, provavelmente, mas ele não aceitaria ser conivente com esse tipo de coisa. Segundo, é que se ele estivesse vivo, ele certamente seria candidato a presidente. E uma das coisas que ele levaria ao eleitorado seriam as bases da reforma política que ele proporia. Não dá para aqui eu vir trazer todos os pontos dessa reforma política, que eu já falei muitas vezes aqui. Mas eu tenho certeza que ele traria. Era a ideia de que só se poderia fazer alianças políticas no segundo turno, não no primeiro. Ele proporia uma espécie de monogamia partidária, em que cada candidato era solitário na defesa dos seus princípios, dos seus valores, das suas propostas. No segundo turno, ele poderia se aliar àqueles partidos menos distantes das suas propostas. Mas, no primeiro momento, ele não deixaria essa promiscuidade que tomou conta da política brasileira, fazendo não só todos iguais, é pior, todos misturados, senadora Ana Amélia. Nós estamos piores do que iguais, nós estamos misturados. Acabou a nitidez que diferencia um partido de outro, um político de outro. Brizola vivo, ele manteria essa pureza do partido dele. Segundo, é que eu não tenho a menor dúvida que ele, sendo candidato a presidente, ele traria como proposta
central, como sempre foi na sua carreira política, a ideia do Brasil fazer uma revolução na educação de nossas crianças, como ele, inclusive, fez no Rio Grande do Sul, no seu tempo de governador. Brizola traria a ideia de levar para o Brasil inteiro aquela coisa formidável que ele criou no Rio de Janeiro, que foram os CIEPs. E ele já provou isso quando defendeu os SIACs, que foram espalhados pelo Brasil no número de 400 e poucos durante o governo do presidente Collor. Só que nós precisamos de 200 mil CIEPs. E ele falaria com toda tranquilidade que isso não se faz de um dia para o outro. Nenhum só governo. Que seriam necessários 2, 3 governos, mas que ele começaria no seu. E que ele espalharia escola de qualidade no Brasil inteiro. E ele teria, obviamente, a seriedade de dizer que isso não é possível nos ombros das pobres prefeituras brasileiras. Que seria necessário, é necessário, vai ser necessário fazermos uma adoção das escolas do Brasil pelo governo federal. Eu tenho certeza que Brizola diria na sua campanha que, eleito presidente, ele abriria os braços para adotar as escolas das cidades cujas prefeituras não tivessem os recursos suficientes para educar suas crianças. Eu não vou dizer que ele proporia a intervenção do governo federal nas escolas. Ele receberia o pedido dos prefeitos e adotaria as cidades que pedissem. Ele não deveria prometer, não faria demagogicamente, dizendo que todos que chegassem ele aceitaria, porque tem um limite de recursos. Ele provavelmente diria: eu adotarei as escolas de todas as cidades cujas prefeituras não puderem garantir uma educação de qualidade para os seus filhos, se os prefeitos pedirem, e no ritmo que o governo federal puder. Com seriedade, com respeito. Mas eu tenho certeza que ele faria isso. Uma espécie de CIEPs por cidade. A cidade inteira vira um conjunto de CIEPs. Quando a gente fizer isso, em 200, 300, 500 cidades brasileiras, das 5.564, todas as outras virão. Todas as outras chegarão, porque nenhuma cidade vai querer deixar suas crianças excluídas dessa alternativa que um Brizola aplicaria caso fosse presidente do Brasil. Outra coisa, ainda na área da educação, não tenha dúvida que Brizola traria de volta um programa para a abolição do analfabetismo, como foi feito no período do governo João Goulart, do qual ele era uma eminência tão fundamental, com o programa de Paulo Freire, chamado PNA, Programa Nacional de Alfabetização. Brizola traria, sim, aqui um programa de abolição do analfabetismo. Ele olharia, sim, esses 13 milhões de brasileiros que hoje, tanto tempo depois da proclamação da República, não é capaz de ler a bandeira que os republicanos fizeram, não é capaz de conhecer a bandeira da República, porque nela tem um lema escrito e os analfabetos não são capazes de ler o Ordem e Progresso. Se misturarmos as letras, ele continua achando que é a mesma bandeira brasileira. Se escrevermos outra coisa, ele continuará achando que é a mesma bandeira brasileira. Então, eles não reconhecem a bandeira brasileira. Brizola certamente traria aqui a ideia de que todo brasileiro será capaz de conhecer a sua bandeira. Perderá esse constrangimento, essa vergonha de não conhecer a bandeira ou achar que conhece por causa do verde e o amarelo. Brizola, ele traria para quê? Uma proposta para que as transferências de renda, que hoje o Brasil transfere à sua população pobre, continuasse. Mas ele não comemoraria. Ele diria que isso é uma necessidade da generosidade brasileira para com nossos pobres, mas que nós só merecemos comemorar quando nenhum brasileiro precisar dessa ajuda.
a Bolsa Família e todas as outras transferências de renda que nós temos para os pobres, que tem que continuar enquanto um brasileiro precisar, isso tem que ser visto como resultado dos erros, das omissões ao longo de anos, décadas, séculos, não dando atendimento direto, correto às populações excluídas. É como se houvesse uma grande inundação. Quando há uma grande inundação, a gente não comemora o aumento do número dos abrigados que perderam suas casas. A gente abriga por uma necessidade, por uma obrigação, por uma generosidade, mas não comemora. A gente só comemora, depois de uma inundação, quando a última família abrigada volta para sua casa. É aí que a gente comemora. Nós só temos o direito de comemorar plenamente nossas políticas sociais quando ninguém precisar da transferência de renda por ajuda. Brizola traria, sim, a porta de saída para que essas camadas não precisassem, dentro de alguns anos, de transferência de renda que as auxilie. E essa saída seriam as escolas que ele criaria. As escolas que ele criou para a senadora Ana Amélia, quando era criança, no Rio Grande do Sul. Ele levaria isso para o Brasil, senadora. Ele certamente não deixaria o seu Estado sem pagar o piso salarial dos professores. Ele chegaria para o governador do Rio Grande do Sul, seu Estado, e diria: governador, não pode pagar o piso salarial, entregue-me as suas escolas que eu farei isso. Sabe quanto custa, senadora, garantir o piso salarial a todos os professores que hoje não recebem o piso? 4 bilhões de reais. Pode ser muito até para o Rio Grande do Sul, mas não é muito para o Brasil. Com uma copazinha dessa, a gente poderia pagar o piso salarial por 28, digamos, dividido por 4, mais de 6 anos. Só com uma coisinha. O PIB é de 4 trilhões. A receita do setor público é de 30% disso, mais 38%, é quase 2 trilhões. A gente está falando em 4 bilhões. O Brizola não deixaria o professor do Rio Grande do Sul ficar sem receber o piso salarial, porque o governador ou não quer ou diz que não pode pagar. E eu até dou o voto de confiança. Não pode. Então traga para o governo federal, que é quem fez a lei. Lute para que seja aprovado o meu projeto de lei que está aqui, que diz que o piso salarial dos professores brasileiros deve ser pago pelo Brasil e não pelo seu Estado. E que o governador use o dinheiro que hoje paga para aumentar além do piso. Pois bem, Brizola hoje, ele teria sim uma proposta para transferências de renda serem um fenômeno provisório. Tem gente que diz que quem defende a transferência de renda provisória é contra a transferência. Tudo que é abrigo durante uma inundação tem que ser visto como provisório e necessário, e importante, e fundamental, e tem que continuar enquanto uma família precisar de abrigo, mas trabalhando sempre para dar casa e não para abrigar. A Bolsa Família é um abrigo, a casa é a escola de qualidade dos filhos de quem tem a Bolsa Família. Brizola traria isso. Brizola certamente despertaria para a crise que nós vivemos de risco de inflação, que a senhora, senadora, eu e alguns outros aqui temos alertado o governo de que está para acontecer. E aconteceu. Aconteceu, e se não estourou ainda o limite, é porque a Petrobras está pagando o preço, ficando inviável por causa do controle do preço do combustível. Não vai segurar. Porque a Eletrobras está tendo seu prejuízo pelo congelamento da tarifa de energia elétrica, que não vai segurar. Porque as indústrias estão recebendo incentivos fiscais para não subir o preço dos seus produtos e o governo ampliando o buraco das suas finanças, porque o dinheiro de imposto o governo abre mão para que não suba o preço dos produtos. É provisório? Isso sim.
insustentável. O Brizola despertaria para isso. O Brizola não chegaria no governo falando fanistamente que as coisas estão maravilhosas. Ele faria um discurso ao povo dizendo: nós temos que despertar para uma realidade perigosa que o país enfrenta. Ele não cairia na euforia que está cegando os dirigentes brasileiros que não veem a nossa realidade e prometem ao povo aquilo que não vai ser possível segurar por muito tempo. Brizola, se estivesse aí, ele iria trazer o crescimento econômico outra vez, mas ele não ia trazer apenas a taxa de crescimento do produto que está aí. Ele ia trazer medidas na área científica e tecnológica, não apenas o PIB crescer, mas o PIB mudar. Não apenas ele ficar maior, mas ele ficar mais bonito. Não apenas ele ser um PIB grande, mas ele ser um PIB contemporâneo dos tempos de hoje, que não é o PIB da agricultura, que isso a gente tem desde as capitanias hereditárias, mas o PIB dos produtos de alta tecnologia, que nós não temos. Ele traria a ideia de sermos inventivos, inventores, criativos, criadores, e não apenas fabricantes. Nós somos fabricantes. Hoje dá para colocar quase tudo aquele carimbo de fabricado no Brasil, mas não dá para colocar em nenhum produto criado no Brasil. Nossos automóveis são feitos no Brasil, mas não são criados no Brasil. Os remédios que a gente toma são fabricados no Brasil, mas não são criados no Brasil. São fórmulas importadas e por aí vai. Nós já montamos computadores, mas a inteligência do computador a gente não cria aqui. E não cria porque não tem ciência e tecnologia. Não tem empresários que queiram ser inventores. O BNDES financia empresas tradicionais. Por que a Coreia conseguiu transformar indústrias têxteis em produtos de alta tecnologia? Porque o BNDES da Coreia só emprestava dinheiro para quem quisesse produzir bens de alta tecnologia e, com isso, forçou a mudança do perfil do seu PIB. Fez com que o PIB não só crescesse, mas mudasse. Não só ficasse grande, mas ficasse contemporâneo, moderno. E eu até usaria a metáfora bonito. Nosso PIB não é bonito. Nosso PIB não é contemporâneo. Nosso PIB é grande. E é grande na soma total, mas per capita não é grande. Quando a gente soma o PIB brasileiro, nós estamos em sexto, sétimo, quinto lugar. Mas quando a gente divide pela população, nós estamos em 54º lugar, porque a nossa população é grande. A gente finge que é um país rico porque o PIB é grande. Um país só é rico quando o PIB per capita, quando a renda de cada pessoa é grande. E aí precisam duas coisas. Se é um PIB do tamanho da população que o nosso não é, e tem uma boa distribuição de renda que a gente não tem. Senão, alguns serão ricos, mas a população não será rica. Pois bem, eu creio que no momento em que nós temos 10 anos da morte de Brizola, a melhor maneira de homenageá-lo é pensar o que é que ele diria para nós hoje, o que é que ele proporia. Eu creio que ele proporia algumas coisas como essa. Tem muito mais a falar como se fosse um programa de governo que ele traria. Mas, sobretudo, é essa ideia de defender a pureza do grupo político, o partido ao qual a gente pertence. Isso ele não abriria mão. Isso ele iria às últimas consequências, perdendo a eleição, mas mantendo a pureza. Ele não cairia nisso que o prefeito do Rio de Janeiro, Pai, chamou de orgia partidárias. Esse caos geral que se criou no país e que desmoraliza a política tanto quanto a corrupção que rouba dinheiro. Porque é uma corrupção nas ideias. É uma corrupção moral, mesmo que não seja roubo de dinheiro. Eu lamento muito, como todos os brasileiros, eu creio, que conhecem a história, a perda de Leonel Brizola naquele momento. Mas eu lamento ainda mais hoje, 10 anos depois, do que naquele momento. Naquele momento, foi um ser humano que faleceu. Hoje, não apenas foi aquele ser humano que faleceu, mas foi um líder,
que desapareceu em um momento em que a história do Brasil tanto precisa. Senadora Ana Amélia, quero agradecer o tempo que me deu e sei que a senhora, como gaúcha, como beneficiada lá atrás por aquilo que Leonel Brizola fez, tem hoje um sentimento de gratidão, mas não só isso, um sentimento de conhecimento da história e de compromisso de líder que a senhora agora é, e que a gente está precisando, sim, de não um, de 2, 3, 5, 10 mil Brizolas, que retome a pureza das ideias dos partidos, que retome a pureza dos valores éticos dos partidos e que traga propostas que reorientem o futuro do Brasil. Porque nós não estamos indo no bom caminho. Nós precisamos fazer uma dobra, uma inflexão, uma virada de rumo para retomar aquilo que nós temos que fazer para construir o futuro de nossas crianças. Criança que sempre foi um dos pontos centrais dos sonhos de Leonel Brizola. É isso, senhor presidente. Senador Cristóvão, eu agradeço as referências. De fato, Vossa Excelência tem o líder Leonel Brizola, não por ter nascido no meu estado, Rio Grande do Sul, mas ele foi um líder político, não só carismático, mas sempre à frente do seu tempo. Quer dizer, quem diria que a agenda dos anos 55, 60 estivessem hoje atualíssimas, porque Brizola estava à frente sempre do seu tempo. Então, o investimento que ele fez em educação, talvez como eu, por ter sido um jovem de família pobre, que também estudou, foi engenheiro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu não teria, como disse muito bem Vossa Excelência, e por isso ninguém vai tirar do meu coração e da minha mente a gratidão pelo que eu recebi naquela bolsa de estudos, que foi fundamental na minha formação, não só a minha, de milhares de jovens no meu estado. E essa preocupação dele foi o compromisso social, a verdadeira inclusão, senador, é o que Vossa Excelência defende e o que eu defendo também, é a educação. A educação lhe dá maior cidadania, maior conhecimento e informação sobre os seus direitos e acesso à vida, à atividade, à produtividade, à inovação, à criatividade. E Brizola costumava ter algumas referências. Uma que ele tinha no tempo em que visitou era a Austrália, como a Austrália funcionava. Então, veja só, ele fazia uma comparação com o hemisfério sul, com os países que, à época da hegemonia política, da cortina de ferro, ele buscava na Austrália uma espécie de espelho para um modelo de desenvolvimento sustentável em nosso país e, claro, visando estar sempre à frente do seu tempo. Então, Brizola realmente faz muita falta hoje e fará falta sempre. Parabéns ao seu pronunciamento, senador Cristóvão. Muito obrigado, senadora. Eu queria lembrar aqui uma espécie de anedota do Brizola. Ele tinha tanta essa visão da Austrália, porque ele dizia, a Austrália é mais nova que o Brasil. Muito mais. Muito mais. A Austrália tem 200 e poucos anos, e é o que é, graças à educação. Mas ele tinha tanta simpatia que ele só usava um tipo de gravata. Tinha um canguruzinho desenhado. Ele não tinha gravatas diferentes. Era um só tipo, parecia que era a mesma. Tinha um canguruzinho. Tinha um canguruzinho como se fosse um símbolo de que é possível, sim, o Brasil fazer. E eu aproveito, falando em é possível, para concluir o seguinte. Eu creio que é preciso reconhecer que a Copa do Mundo está saindo de uma maneira muito melhor do ponto de vista da engenharia geral do que se imaginava. Ainda acho que a energia que se gasta com ela não compensa. Agora, tem uma coisa muito positiva que é um legado, e eu vou usar isso. Se formos capazes de fazer isso, como é que a gente não é capaz de botar as crianças na escola de qualidade? Se formos capazes de fazer esse estádio para botar os estrangeiros ali torcendo pelos seus times, por que a gente não é capaz de botar nossas crianças em escolas com a qualidade FIFA que nós soubemos fazer? Eu creio que o êxito que a Copa está tendo pode ser um exemplo de que se nós não temos o mesmo êxito na educação, na saúde, é porque não queremos. É porque nossa prioridade vai para a Copa e não vai para a escola. Só uma questão de mudar o nome. E a gente tem, sim, condições de fazer. Muito obrigado.